Nunca pensei que fosse escrever isso, mas aqui estou, tremendo, tentando encontrar alguma paz depois de tudo que vivi. Me chamo Lara, nome fictício, claro. Tenho 26 anos e hoje estou formada em Direito. Aos olhos de muitos, sou uma mulher vitoriosa, mas se soubessem o preço que paguei para estar aqui, talvez não me aplaudissem como fazem nas redes sociais. Minha história começa com um sonho simples: ser a primeira da minha família a entrar na universidade. Vinda de uma cidadezinha do interior da Bahia, fui criada pela minha avó, já que minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Meu pai? Bem, ele sumiu no mundo antes disso. Quando fui aprovada na Faculdade Federal em Salvador, achei que minha vida ia mudar para melhor. Mas a realidade bateu pesado logo no primeiro mês. Bolsa moradia atrasava, alimentação era precária, livros caros e eu mal tinha dinheiro para o transporte. Tentei de tudo: monitoria, estágio não remunerado, vender docinho na porta da faculdade. Mas nada dava conta do básico. Dormia com fome, chorava no chuveiro frio do alojamento. Já pensei em desistir, sim, mas ao mesmo tempo, não queria voltar para o interior e ver nos olhos da minha avó aquele brilho de orgulho se apagar. Foi então que uma colega do curso, a Vivi, me chamou para conversar no campus. Lara, você é linda. Você sabe disso, né? Ah, para com isso, Vivi. Linda de quê? Nem tenho roupa decente para sair. Justamente por isso que quero te contar um segredo. Eu consigo até R$2.000 por semana, só para fazer companhia para uns caras. Fiquei sem entender. A Vivi não era do tipo ostentação, mas sempre estava com o cabelo arrumado, unhas feitas, notebook novo. Comecei a ligar os pontos. Ela me explicou tudo. Um site de acompanhantes de luxo. Só encontros com homens ricos e discretos. Nada forçado. Pagamento adiantado. E a comissão de quem indicava era alta. Vivi ganhava até mais com as indicações do que com os próprios encontros. No começo achei tudo um absurdo. Fiquei dias com aquilo na cabeça, me sentindo suja só de considerar. Mas depois de ver meu nome na lista de corte do restaurante universitário por falta de pagamento, não aguentei. Criei o perfil com nome falso, fotos estratégicas, rosto semi-oculto. E marquei meu primeiro encontro. Era um advogado de meia-idade, barba feita, roupa social. Me tratou com educação. Conversamos sobre música, livros. Ele me deu $800 por 2 horas num hotel de luxo. E não. Naquele primeiro encontro, não teve nada além de conversa e massagem. Saí de lá me sentindo estranha, mas também aliviada. Com aquele dinheiro comprei comida, recarreguei o cartão de transporte e até pude imprimir artigos para uma prova. E assim fui indo, um cliente por semana, depois 2, 3. Nunca achei que estaria nesse tipo de vida, mas me convencia que era por um bem maior. Era só uma fase. Eu ia sair dali com diploma na mão e mudar meu destino. Até que um dia, entre os pedidos da plataforma, apareceu um homem chamado Fernando D. Perfil discreto, elegante. Mandou mensagem dizendo que já me tinha visto antes e que queria marcar algo pessoalmente, sem intermediários. Fiquei desconfiada, mas aceitei. Combinamos de nos encontrar num restaurante em Ondina. Quando ele chegou, meu coração gelou. Era o reitor da universidade. Sim, o reitor. A autoridade máxima do campus. O homem que fazia discursos sobre ética, moral, inclusão social. O mesmo que assinava ofícios sobre corte de bolsas, que fazia campanha contra o assédio. Estava ali, na minha frente, me chamando pelo meu nome falso, me olhando como se eu fosse um pedaço de carne. Ele fingiu não me reconhecer. Mas eu sabia que ele sabia. E isso me deu um medo que nunca tinha sentido antes. O senhor sabe quem eu sou? Sei quem você finge ser. Mas aqui, nesse ambiente, nomes não importam. Só acordos. Ele queria exclusividade. Disse que se eu aceitasse vê-lo uma vez por semana, ele garantiria que eu não teria problemas com a coordenação. Disse até que conseguiria me ajudar com bolsas e estágios. Eu deveria ter levantado e ido embora. Mas eu já estava tão afundada naquela vida e tão cansada de lutar que aceitei. Foi o pior erro da minha vida. A partir dali, tudo mudou. Ele não queria mais apenas encontros pontuais. Ele passou a controlar meus horários, meus atendimentos e até o que eu vestia. Começou exigindo coisas pequenas. Depois, queria saber com quem eu falava, quem eram meus professores e se eu tinha algum namoradinho. Se você me obedecer direitinho,
Eu coloco teu nome na próxima lista de bolsas. Mas se me contrariar... Eu vivia em constante tensão. Era como se tivesse assinado um contrato invisível com o diabo. Comecei a me ausentar de algumas aulas por causa dos encontros com ele. Às vezes, ele me ligava no meio da madrugada só para ir até o apartamento dele, no corredor da Vitória. Uma cobertura luxuosa com vista para o mar. Mas para mim, aquilo era só mais uma prisão com cheiro de uísque caro. Com o tempo, ele começou a ficar mais agressivo. Um dia, me empurrou contra a parede porque eu não quis tirar uma foto com ele. Outro dia, ameaçou divulgar prints e áudios comprometedores se eu pensasse em sumir. Você acha que vão acreditar em você? Uma garota de interior bolsista que vende o corpo por dinheiro? Eu sou o reitor, querida. Ninguém vai sequer te ouvir. E por um tempo eu acreditei nisso. Minha saúde mental começou a ruir. Tive crises de ansiedade, desmaios no campus, e minha nota despencou em algumas disciplinas. Comecei a ter pensamentos ruins. Me afastei da Vivi, que percebeu a mudança e tentou me ajudar. Lara, tu tá magra, pálida. O que esse homem tá fazendo contigo? Se eu contar, eu perco tudo. Ele acaba comigo. Ele tem provas, Vivi. Tem coisa minha, íntima. Mesmo com medo, ela insistiu para que eu saísse dessa. Me levou num coletivo de apoio às estudantes vítimas de assédio. Mas eu não conseguia falar nada. Sentia que tudo era culpa minha, que eu tinha escolhido isso. Mas o estopim veio no último semestre, quando descobri que ele também estava com outra garota. Uma caloura do primeiro ano, de apenas 18 anos. A menina sumiu por semanas, e quando voltou, estava em depressão profunda. Nunca me confirmou nada, mas eu vi o olhar dela. Era o mesmo que o meu no espelho, Donzinho. Eu não podia mais me calar. Algo em mim gritou. Eu precisava fazer alguma coisa. Nem que isso me custasse o diploma, a reputação, tudo. Comecei a registrar tudo. Mensagens, chamadas, locais onde ele me levava, datas, até os nomes de porteiros e motoristas. Vivi me ajudou a organizar tudo num dossiê, com nomes falsos e uma estratégia de denúncia anônima. E quando a menina caloura tentou tirar a própria vida, foi a gota. Enviei tudo para uma jornalista investigativa que trabalhava com denúncias de universidades. Esperei dias, quase sem dormir. E numa manhã de segunda-feira, acordei com meu nome estampado em um dos portais de notícias mais lidos da Bahia. Mas não com minha cara. Com a história de uma estudante anônima que expôs uma rede de abusos praticados por um reitor universitário. O escândalo explodiu. Em poucas horas, ele foi afastado do cargo. Uma sindicância foi aberta. Outras meninas começaram a se manifestar, inclusive funcionárias da secretaria. Era um padrão antigo, mas ninguém tinha tido coragem de denunciar. Durante semanas, fui chamada de mentirosa, oportunista, interesseira. Recebi ameaças por e-mail, mas também recebi apoio. Do coletivo, de ex-alunas, de gente que dizia ter passado por algo parecido. Fui chamada a depor. E quando me perguntaram por que demorei tanto para falar, respondi com a voz trêmula. Porque eu achava que era minha culpa. Mas agora sei que culpa é de quem abusa do poder e do silêncio das vítimas. A última vez que vi o reitor foi na televisão. Barbudo, abatido, sendo escoltado pela Polícia Federal. Descobriram que ele também desviava verbas da universidade. O homem que dizia me manter em silêncio por causa da minha vida suja estava agora exposto, sem máscara. E eu finalmente me formei. A formatura foi silenciosa. Não fiz festa. Não convidei quase ninguém. Caminhei até o palco com o coração apertado, não por vergonha, mas porque cada passo naquele auditório era um lembrete do inferno que eu sobrevivi. Peguei o diploma com as mãos tremendo. Aquele pedaço de papel que parecia valer tanto e que custou mais do que qualquer um podia imaginar. Voltei para minha cidade por um tempo. Precisava de ar, de chão, de colo da minha avó. Ela não sabia de nada, claro. Me perguntava por que eu estava tão abatida. Por que não postava fotos como as outras formandas? Você venceu, minha filha. Mas teu olhar ainda parece de quem tá fugindo de alguma coisa. Eu só sorria, mudava de assunto, dizia que era cansaço da rotina. Nos meses seguintes, comecei a trabalhar num escritório pequeno,
bem longe da cidade onde tudo aconteceu. Ninguém sabia da minha história. Era meu recomeço, uma tentativa de viver sem carregar um fardo que não escolhi. Mas a internet não perdoa. Um dia, recebi uma ligação estranha no trabalho. Era um cliente novo, falando com uma voz sarcástica. Doutora Lara, reconheci tua voz do vídeo. Foi você quem derrubou o reitor, né? Mulher corajosa. Ou seria interesseira? Minha mão gelou. Desliguei na hora. E depois disso, outros e-mails chegaram. Algumas capturas antigas minhas circulavam em grupos. Alguém tinha conseguido ligar os pontos entre a história da estudante anônima e meu nome verdadeiro. Tive uma crise de pânico no banheiro da empresa. Fiquei horas trancada, chorando como se estivesse de novo naquele quarto de hotel. Senti que tudo ia desmoronar. Liguei para Vivi. Você é mais do que isso, Lara. Não deixe essa gente suja apagar tua coragem. Você salvou outras meninas. Você quebrou o ciclo. Eles que deviam ter medo. Decidi mudar de cidade mais uma vez. Recomecei num projeto social, dando apoio jurídico a vítimas de violência. Era duro, era pesado, mas também era justo. Pela primeira vez, eu sentia que estava fazendo algo limpo, mesmo com as mãos ainda machucadas pelo passado. Ele tentou apelar, claro. Disse que era armação. Contratou os melhores advogados. Mas as provas eram muitas. E, principalmente, havia outras vítimas. Uma delas era funcionária da própria reitoria, que guardava gravações de anos atrás. Ele foi condenado por assédio, corrupção e ainda respondia por danos morais. O homem que se achava intocável terminou sozinho, desprezado pela própria família, afastado do meio acadêmico e com a saúde mental completamente destruída. Me colocaram como monstro por causa de uma vadia ingrata. Ele teria dito numa audiência, mas ninguém mais o escutava. A última notícia que tive dele foi de uma tentativa de suicídio sucedida, seguida de internação em uma clínica psiquiátrica particular. Foi um final triste, sim, mas justo. E quanto a mim? Bom, eu ainda tô tentando me reconstruir. Algumas cicatrizes não desaparecem com o tempo. Elas apenas se acomodam na pele, como lembranças de batalhas vencidas. Hoje consigo olhar no espelho e não me odiar mais. Já não me vejo como uma garota suja ou culpada. Me vejo como alguém que sobreviveu, que enfrentou o lobo na toca dele e saiu viva. Sim, eu vendi meu corpo, mas nunca vendi minha alma. Fiz escolhas erradas? Fiz. Mas fiz com o que eu tinha. E se voltei aqui, nesse fórum, foi para dizer a quem estiver lendo isso agora, principalmente se for mulher, jovem, cheia de sonhos, que ninguém tem o direito de usar seu desespero para se aproveitar de você. Ninguém. Se você estiver passando por algo parecido, por favor, procure ajuda. Você não tá sozinha. Existe saída, existe recomeço. E mesmo que o mundo tente te rotular, o que te define é a coragem de se levantar. Eu não sou heroína. Vivi que o diga. Ela foi a única que me estendeu a mão quando eu tava afundando. Hoje ela é madrinha do meu filho. Sim, tenho um bebê de 1 aninho, fruto de um relacionamento novo, saudável, com um cara simples, que me conheceu no projeto social e nunca quis saber do meu passado. Ele só quis conhecer quem eu sou agora. Já pensei em apagar esse texto muitas vezes, mas deixo ele aqui como registro, como alerta e como abraço. Se você também teve que fazer coisas difíceis para sobreviver, você não é menos digna por isso. Mas nunca deixe que alguém use isso contra você. E para terminar, quero dizer só mais uma coisa. Às vezes a justiça não vem nos tribunais. Vem quando a gente recupera o sono, o sorriso e o direito de seguir em paz. Obrigada a quem leu até aqui. Se quiser conversar, estarei nos comentários. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que ouça sem julgar. Lara.